seguidores do YouTube, como vocês estão? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre aqui um livro que foi um marco na história do realismo ocidental, Madame Bovary. E eu vou falar mais sobre essa temática aqui, a sociedade na trama. Mas para começar eu vou fazer um resumo do livro para vocês, para quem não leu. Então, ele é basicamente dividido em 3 partes. E a primeira parte conta sobre o médico Charles, que na verdade, na real, ele é uma pessoa muito assim, medíocre. Ele é uma pessoa muito conformada com tudo, tá satisfeito com tudo, assim, sabe? Nunca quer sonhar um pouco mais alto, sabe? Assim, tá sempre ali naquela mesma. E aí, por ele ser assim, ele só conseguiu, na verdade, seguir essa profissão da medicina por muito incentivo da sua mãe. Porque se fosse assim por ele mesmo, ele não ia conseguir. Nem pelo pai, porque o pai também não tava nem aí pra essa questão do estudo. Aí, é o seguinte, ele... em um dos atendimentos dele, que ele vai em outra cidade e tal, cuidar de um homem, e ele conhece a filha desse homem, que é a Emma, a personagem principal da história. Os dois se apaixonam e se casam. A Emma, ela era, né, uma leitora de romances, ela lia muitos romances, então sempre estava assim naquele mundinho idealizado dos romances. Então quando ela se casou com o Charles, ela pensou que o casamento ia ser aquela coisa do estilo dos romances, aquela coisa do amor, aquela coisa idealizada, não sei o quê. E aí ela descobre que não é assim que a banda toca. E aqui no livro, a parte que deixa mais evidente que quando ela se realiza, quando ela percebe a decepção do casamento, foi aqui nessa parte que ela fala, na parte 49. A coberta de Charles, ela é plana como uma calçada. E aí ela passa a se decepcionar e tal. E, aliás, quando eles se casaram, esqueci de falar isso, eles se mudaram para uma vila chamada Tostes, na França também. E aí depois disso que ela se decepcionou com o casamento, ela passou a achar tudo extremamente tedioso naquele lugar. Tudo. Então o livro passa páginas e páginas descrevendo o tédio que é a vida dela, principalmente depois que ela foi convidada para um baile no castelo, em Vaubyessant, uma coisa assim, no lugar, de Marquês lá, e os dois foram convidados para um baile lá. E principalmente depois que ela teve contato com todo o mundo do luxo, da riqueza, da opulência, ela passou a achar tudo na cidadezinha dela lá extremamente tedioso e não estava gostando mais, né, até que convenceu o Charles e os dois se mudaram para Yonville. Aí já acaba a primeira parte. Aí na segunda parte, a Emma tá grávida, né, já morando em Yonville, e lá eles conhecem várias pessoas diferentes, assim, que essas pessoas eu vou falar mais sobre elas mais tarde. E também a primeira decepção dela naquele lugar, quando ela dá à luz, é que ela tem uma filha menina, que dá o nome de Berthe, e ela sempre sonhou ter um filho menino, então isso já foi muita decepção pra ela. E aí das pessoas, voltando um pouco, das pessoas que ela conhece, um dos mais importantes na verdade foi o Leon, que era um escrevente num cartório local. E assim, ele se apaixona perdidamente por Emma e quer ter a Emma e tal. Só que Emma na real também se apaixona, mas assim, ela também não queria muito deixar o marido dela, então ela não meio que corresponde o amor que o Leon tem. Então ele, decepcionado, se muda para Paris para terminar seu curso de direito que ele fazia lá. E que foi uma facada pra Ana Emma, porque ela era uma das únicas pessoas que ela gostava realmente daquele lugar. E também passa a achar tudo extremamente enfadonho em Yonville. Aí, na terceira parte, a Emma vai pra Rouen, que é uma cidade maior, lá, próxima, na França. E ela encontra o Leon lá. E lá ela realmente se entrega ao amor, sabe? Ela se entrega, os dois passam a ser amantes. E ela
começa a entrar num caminho que vai levar para o seu trágico fim, porque ela passa a comprar muitas coisas luxuosas na boutique do Leroy, que era um comerciante de luxo lá da região. Vai comprar coisas luxuosas pra ela, pro Leon. Aí ela se endivida, aí isso vai formando uma bola de neve das dívidas. E chega um ponto que ela fica com tanta dívida que ela é executada na justiça. E aí ela tem a casa dela piorada. Aí ela começa a se desesperar, ela busca ajuda dos amigos dela, né, dos amigos ou amantes, que era o Leon, o Rudolph, que tem que a gente fala dele, é um nobre decadente, que ela também se envolveu na segunda parte do livro, mas foi um romance muito curto, assim, acho que é por isso que eu esqueci de falar. E ela pede ajuda pros dois, só que ela não recebe ajuda. E aí a última alternativa que ela tem é buscar ajuda do tabelião, igual o Bertão, dele. E aí, só que ele, em troca de ajuda, ele quer possuí-la, né? Ou seja, ter um caso de amor, assim. Mas ela não se... Então, ela se é um castigo, ninguém vai pedir ajuda, ela se mata. E aí agora entramos na questão da sociedade. O Flaubert, ao escrever esse livro, ele fez um retrato praticamente da sociedade da França, dos tipos sociais franceses do século XIX. Na forma do conformista, que é o Charles, da forma da nobreza decadente, que é o Rudolph, da forma da pequena burguesia, o Leon, a alta burguesia, o Leroy e o Guillaumin. Os iluministas, né, o departamento iluminista na forma do farmacêutico Homer, e a Emma, que é a própria sociedade em crise. Ela é aquela que representa a parte da sociedade que quer ser o que não pode, que sonha o impossível. Tanto que, inclusive, que atualmente as pessoas que estão vendo essa síndrome de querer ser o que não podem, essa síndrome é denominada de bovarismo, justamente por causa da bovarismo do livro. A Emma no meio da sociedade. A Emma, ela era uma mulher à frente do seu tempo. Porque as mulheres da época, elas eram preparadas para o casamento, exclusivamente para o casamento e para servir aos seus maridos. Porque era uma sociedade extremamente machista, então a mulher era basicamente um objeto do homem. E elas eram educadas desde pequena para servir o seu marido. Só que Emma não tinha nenhuma de qualidades. Emma não era prendada, não sabia fazer coisas de casa, não era submissa. Então ela era basicamente o oposto da mulher ideal que a sociedade francesa desejava. Então, óbvio que ela vai sofrer muitos conflitos com a sociedade tradicional e dos valores tradicionais. O conflito chega a um ponto da página 126, a sogra dela a proíbe de romances, diz que ela está desocupada, que não faz nada, porque justamente pela doutrina tradicional que a mulher tem que fazer coisas de casa. E Emma era uma mulher também que lia muito. Como eu falei no começo do vídeo, ela lia muitos romances, ele também tinha uma segunda parte na parte de estudar história, filosofia, que também não era comum às mulheres, então é um outro motivo que a sociedade acaba tendo conflito com a sociedade de valores tradicionais. Então, para concluir aqui o meu livramento, a minha linha de pensamento, eu vou dizer que a Emma ela era o ponto fora da curva na sociedade burguesa da França do século XIX. Ela era o ponto da curva, ela era o baixinho feio, sabe assim, esse tipo de coisa, o baixinho feio, ponto fora da curva. Era isso que ela era na sociedade, com relação à sociedade, e por isso que ela acaba em conflito com a mesma. E é isso, e para fechar aqui o vídeo, só uma curiosidade, o Flaubert aqui no Madame Bovary, ele escrachou tanto a real sociedade francesa
que ele chegou a ser processado pelo governo por atentado à moral pública, porque diziam que a obra era imoral, então processaram ele. E agora a obra é um dos maiores marcos de realismo, né, da Europa, até do Ocidente. O jogo virou, não é? Então é isso, seguidores. Obrigado, galera, por ter assistido nosso vídeo. Dá um joinha aí, curte, compartilha. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos.